Graças a Deus. O tema que eu quero ministrar a você neste dia é este aqui, ó. 3 coisas fundamentais para a igreja. 3 coisas fundamentais para a igreja. Eu vou tomar como base o texto de primeira carta do apóstolo Paulo, à igreja aos Coríntios. A igreja em Corinto, capítulo 13, que fala do amor, o dom supremo. Eu vou ler o versículo de número 13. Diz assim a palavra do bom e eterno Deus: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Porém, o maior desses 3 é o quê? O amor. Essa palavra que nós vamos ser ministrados nesse momento. Curva a sua cabeça, vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco antes de orarmos. Pai de amor e bendito, eu quero te louvar, quero te bendizer, quero exaltar o teu nome pela rica oportunidade de estar sobre o teu altar, falando da tua palavra. Receba os nossos ouvidos espirituais nesta hora, para tu semeares as sementes que produzirão a 30, 60 e creio eu a 100 por 1. Obrigado pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Que maravilha, Pai. Ouvir a tua palavra é bom demais. E que ela gere esses 3 fundamentos para cada um de nós aqui como igreja de Jesus. É a oração que eu faço, crendo e recebendo para a glória de Deus. No nome de Jesus. E a igreja diga amém e amém. 3 coisas fundamentais para a igreja. Amados, vocês sabem, se não sabem, vão ficar sabendo que há uma grande confusão entre o povo de Deus para se reconhecer uma igreja com I maiúsculo, uma igreja verdadeira, uma igreja séria, uma igreja aos moldes de Jesus. Por que eu digo isso? Porque quando eu digo igreja, eu não estou te falando apenas de uma denominação, porque denominação é um projeto humano para aquilo que nós chamamos de algo espiritual. Não é? Toda igreja ela tem uma denominação, um nome, ela tem um CNPJ. Para o governo, igreja é uma empresa, é uma entidade sem fins lucrativos, é um endereço comercial. Mas para Jesus, igreja vai além disso tudo. Para o reino de Deus, igreja vai além disso tudo. Jesus nos ensinou a nós sermos obedientes às leis do país. Ele diz: dá a César o que é de César, obedeça. Por isso que a nossa igreja, a igreja evangélica Cristo Vive, aqui em Nova Iguaçu, é uma igreja legalizada, uma igreja legal. Tem seu CNPJ, paga os seus impostos, tudo aquilo que gira em torno de algo legal para que uma igreja precise de operar. Nossa igreja ela está fundamentada, ela é legalizada juridicamente, não é? Nós temos CNPJ, contadoria, pagamos todas as taxas, impostos não, mas as taxas pagamos, tudo aquilo que é inerente a uma igreja, a gente faz. Compromissos com o governo. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar da igreja vista pela ótica de Deus. E eu estou usando esse texto aqui que o apóstolo Paulo fala à igreja do Coríntio. E ele nos encoraja como igreja, que não é apenas o CNPJ, uma denominação, mas a casa de Deus, a Betel de Deus, a Betel. Ele nos encoraja a nós permanecermos em um tripé vitorioso. É um texto muito conhecido, que ele diz que permanece para nós 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Os 3. Mas, porém, o maior destes, ele diz que é o amor. Eu quero começar a falar da fé. Fé. Uma igreja verdadeira, uma igreja aos moldes de Jesus, ela crê, irmãos. É uma igreja que crê em Deus. Crê na palavra de Deus, crê nos propósitos eternos do Senhor. Ela acredita no Deus que ela professa, que ela canta, que ela prega, que ela ouve. Ela crê. E ela crê mesmo quando tudo aparentemente está ao contrário.
Porque o que a gente vê muito são lugares de pessoas que elas até creem por um momento, mas quando as coisas apertam aos seus olhos, você sabe que um problema para você pode não ser para essa pessoa que está do seu lado, você sabe disso. Eu sempre me lembro de um dia que fui começar o culto, a gente não tinha gerador, não tem gerador na igreja, e quando fomos começar o culto, pum, acabou as luzes, apagou as luzes, as máquinas de ar desligaram. Eu falei, meu Deus, e agora? E o irmão da igreja, que é eletricista profissional, trabalha com eletricidade, com um eletricista de empresas, foi lá em cima, olhou lá no quadro e viu que tinha um fio que estava frouxo, ele apertou e voltou. Para mim era um grande problema. Não ia ter culto naquele dia. Para ele, resolveu em 5 minutos. Então, você tem que entender que a questão da fé é uma questão para ser vivida, o crer, a todos os momentos, não só nos momentos bons, porque nos momentos bons se usa até pouco isso, a gente vai mais pela intuição, mas a fé é em todos os momentos. Eu me lembro de Romanos 4, versículo 18, é uma fala de Abraão, né? Paulo, relembrando Abraão diz que Abraão, ele creu esperando contra a esperança. Esperando contra a esperança. Não havia esperança de nada. Eu não estou dizendo possibilidade. Temos uma remota possibilidade. Não, ele não tinha esperança de nada. A Bíblia diz que não tinha, mas ele creu contra a esperança. Então nós devemos verdadeiramente crer naquilo que Deus fala, naquilo que Deus propaga as nossas vidas, naquilo que nós professamos. A diferença do crente para o não crente está no fato de que o crente ele vive pela fé. Se há um mote para a igreja, é a fé. A igreja ela não tem subterfúgios da fé. Respeitamos, eu sou uma pessoa que respeita as pessoas, mas eu não posso dizer para você, essa água do bispo aqui, porque ele bebeu, se tornou ungida. Se alguém beber daquela água, voltará a ter sede e não acontecerá nada. Entendeu? O justo ele vive por fé. Eu não vou criar subterfúgio da fé. A Bíblia diz que o que permanece na vida do crente é fé. Primeira coisa. Segunda coisa que nós vemos aqui, que permanece também a esperança. Esperança. A igreja verdadeira, ela é uma igreja, ela é um organismo constante, irmãos. Igreja, ela é constante, ela espera algo. A igreja verdadeira, ela crê em Deus, como eu acabei de falar agora, ela vive por fé em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis, quer sejam momentos bons ou aparentemente ruins. Repito, talvez seja para você algo ruim, para o seu irmão do lado, não é. Então, a igreja verdadeira, ela é modelo. A igreja verdadeira, a igreja real, a igreja dos moldes de Deus, ela é exemplo. Quando tudo está dando para baixo, ela permanece de pé. Eu falei isso aqui domingo. A igreja verdadeira, o fiel a Deus, o crente em Jesus, ele é constante. Há necessidade da perseverança. Há pessoas que chegam à casa do Senhor e não entendem a fé. Então elas vêm, começam a participar, alguns vêm, e muitos de nós aqui estamos por esse start, por este motivo, mas não é o motivo prioritário de nós, que é, você chega na igreja por uma situação negativa, uma situação que você não tem saída. Aí você vai para a igreja, fica esperando, aí acontece o milagre, você gosta, fica mais um pouquinho, até o próximo milagre, aí o outro não acontece, desanima e vai embora. Isso não é igreja. Igreja é um fundamento baseado na fé, baseado na esperança. Por isso que a igreja verdadeira, ela é modelo, ela é exemplo. Quando tudo está para baixo, ela permanece de pé, mesmo em momentos difíceis. Acabei de ler para você agora, Abraão creu quando tudo estava dando contra. Ele creu contra a esperança. Aliás, Davi também disse isso no Salmo 40. Eu gosto desse salmo. Hein? Davi disse, esperei, mas não esperei de qualquer forma, esperei confiantemente. O modo do crente esperar em Deus é esperar confiantemente. Tem gente que a gente conversa, pergunta, ei, irmão, como é que está? Está indo, né? Estou esperando em Deus. Isso não é uma esperança de um filho de Deus que vive pela fé. Isso é uma esperança de roleta russa. Será que agora vai? Ah, não foi. Será que agora? Ah, não foi. Ah, agora foi. Não é assim.
Não estamos brincando de loteria. Não é? Não é um bingo. Bingo! Não é bingo. Eu espero, mas eu espero, mesmo contra a esperança, eu creio confiantemente pelo Senhor. Porque eu sei que Ele se inclina para mim e me ouve quando eu clamo por socorro. Deus te ouve. Na hora que está tudo bem, Deus te ouve. Amém, amados? Mas na hora que está ruim, Deus também te ouve. Você confia nisso? Plenamente? Então ele disse, permanece 3 coisas: a fé, a esperança e também o amor. O amor. Interessante que o maior dos 3 não é a fé. E também não é a esperança. O apóstolo João disse que a marca do cristão não é que ele tem muita ou pouca fé, até porque fé não tem medida de muita ou de pouca. Fé é fé. Ou você tem o dom da fé, ou você não tem o dom da fé. O que você pode ter é confiabilidade. Eu creio. Ao crer, tudo bem, você pode crer mais ou menos. Agora, a fé, ou você tem o dom ou não tem. Se você não tem o dom da fé, você pode até crer, mas não é a operação da fé. Pode ser a operação de um engano também. Muitas pessoas passaram por situações e disseram, eu fui lá naquele lugar, não tinha nada a ver com Jesus, mas eu fui curada. Mas não é a operação de Deus, é a operação do engano. Paulo diz isso à igreja dos Tessalonicenses, a operação do engano. Fé move a nossa vida para acreditarmos confiante, plenamente em Deus para o milagre que vem da mão do Senhor. A esperança é algo que o crente tem, porque esta fé dentro do crente, ela move para frente, ela não faz andar de ré, ela faz andar para frente. O justo, quando vive pela fé, ele entende que não retrocede. Pelo contrário, ele avança. Agora, João disse que a marca do cristão é o amor. Eu quero fazer uma leitura de 1 João, primeira carta de João. Olha como é que a leitura de João é diferente. Capítulo 4, versículos 8 a 21. Podemos ler, irmãos? Leia comigo no telão por um momento, para você entender comigo a leitura de João, que é uma leitura muito forte. Ele já começa dizendo assim, aquele que não ama, não conhece a Deus. Ele não está dizendo assim, aquele que não ama e não está na igreja, não conhece a Deus. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que pode estar até dentro de um lugar chamado igreja, mas se ele não ama, ele não conhece a Deus. Por quê? Porque quem conhece a Deus sabe que Deus é a essência do amor. Então ele continua dizendo, 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como, pastor? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para nós vivermos por meio dele. Por isso que é pela fé, com esperança, porque é vivido através de Jesus. Nisto consiste o amor, 2 pontos. Pastor, o senhor pode me explicar o que é o amor? Consiste em quê? Vou te explicar na própria leitura de João. Ele diz, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como a propiciação dos nossos pecados. Dá a impressão que se eu fizer algo para Deus muda. Não, nem fizemos. Se não fosse Ele primeiramente vir nos amar, nenhum de nós estaremos aqui dizendo, Jesus, eu te amo. Foi Ele que nos amou primeiro. Amados, versículo 11 diz, se Deus de tal maneira nos amou, vírgula, o que Ele diz? Só a irmã Ivani que está lendo. O que Ele diz? Devemos nós também amar uns aos outros. Bem, dá uma pausa aqui. Ele está dizendo que Deus é amor e se você não conhece a Deus, não ama. Mas se você conhece, ama. Então ele diz, da mesma maneira que Ele nos amou, devemos também amar uns aos outros. Olha o 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é o quê? Aperfeiçoado. Por quê? Porque se ninguém viu a Deus, mas Deus é amor e eu amo o meu irmão, Deus vê. As pessoas vê Deus em quem? Em nós. Ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus. E agora? Veja Deus no seu irmão, através das atitudes de amor com que
Ele ama o próximo. E diz o 13, nisto conhecemos que permanecemos nele. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa salva, que eu sou uma pessoa que permaneço em Deus e sou eterno nele, e que ele está em mim, e que nos deu o seu Espírito, quando nós amamos o nosso irmão, o nosso próximo, como Deus nos amou. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador ao mundo. Como é que eu sei disso? Porque aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, e só vai fazer isso porque o amor de Deus, através do próprio Jesus morando em nós, isso faz, mostra que Deus permanece nesta pessoa e essa pessoa em Deus. Olha como o amor é importante mesmo, o maior de todos, porque a pessoa pode até confundir fé com pensamento positivo, agora o amor é diferente. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Ponto. Versículo 17. Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo eu fique com medo diante de Deus, dizendo, agora perdi a salvação. É isso? Não. O amor em nós, ele é tão perfeito, que nos mantém a esperança, a confiança, a fé lá. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Então não se faz força. Vou usar aqui aquilo que eu sempre digo com o exemplo da bananeira. Você não vai ver bananeira fazendo força para dar banana. Pastor, passei na estrada, tinha umas bananeiras e elas gemiam. E eu perguntei, bananeira, por que você está gemendo? Porque eu não consigo gerar banana. Toda hora nasce um abacate, toda hora nasce uma manga, mas não nasce banana. É assim? Não. Naturalmente a bananeira gera banana. Se você está em Deus, Deus está em você, o fruto de Deus, a perfeição de Deus, que te traz confiança nisso, gera algo, gera o amor do próprio Deus. Então, se nós pudéssemos dar uma identidade ao crente, vamos dar uma identidade ao crente. Pentecostal, neopentecostal, tradicional, carismático, arminiano, como é que é? Calvinista, blá, 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 ppp, não. Crente em Deus, crente da graça de Deus, crente do amor de Deus, ele tem algo, ele tem o quê? Amor. Ele ama. E diz o versículo 18, olha só, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor de Deus faz você ser tão seguro que todo medo à sua volta cai por terra. Ora, o medo produz tormento, é lógico. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado nesse amor, não consegue chegar à plenitude do amor, porque teme. E esse temor não é o temor de Deus, é um temor de medo. Você não consegue se ver perfeito em Deus. Os 2 versículos atrás diz que esse amor é para te trazer perfeição. Por isso que você exala desse amor, é tão cheio desse amor de Deus que o medo vai embora e você reflete a glória do Pai. E diz o 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso que no primeiro versículo que eu li, João disse, não que nós tenhamos amado a Ele, pelo contrário, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 20. Se alguém disser, agora preste atenção, que interessante. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso é filho de Deus? Filho de quem? Do diabo. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, como é que pode amar a Deus que não vê? Aí ele termina dizendo no 21, ora, temos da parte dele esse mandamento, agora um novo mandamento, aquele que ama a Deus, ame também a seu. Ponto, irmão. Você tem que amar o seu irmão. Pastor, eu preciso morar na casa dele? Não, mas amar você tem. Tem que suportar em amor. Dar o suporte, fazer com tudo para que ele encaixe naquilo que é o projeto e o propósito de Deus para com a igreja. Então, nós não podemos viver como igreja na ótica do mundo. Eu amo os que me amam. Não, os que me amam, Jesus disse lá em Mateus, isso é fácil, até
os fariseus, os escribas, qualquer classe judia fazia isso. Nós não podemos viver como igreja na ótica do mundo. Para o mundo, uma igreja ela precisa ser grande, uma igreja precisa ser grande, precisa ser bonita. Para o mundo, para ser igreja, precisa ser rica, precisa ser cheia, precisa ter luz, precisa ter não sei o quê, precisa... Blá, blá. Isso tudo é muito bom. É maravilhoso? Sim, maravilhoso, é legal. Mas não é tudo. Não é tudo. E eu vou encerrar para a gente ler, para você entender que 3 coisas fundamentais para nós é a fé, esperança e amor. E o maior de todos nós aqui é aquele que ama. Eu vou encerrar com Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 a 17, que diz assim: conheço tuas obras, que nem és frio nem és quente, quem dera que fosse frio ou quente. Assim porque és morno, não és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, estou abastado, não preciso de nada. Mas olha o que Jesus fala para esta igreja: nem sabes que tu és infeliz. Sim, tu és infeliz. Aliás, tu és miserável, pobre, cego e nu. Então a igreja em Laodiceia era uma igreja aparentemente aos moldes do mundo, muito bonita, muito rica, muito cheia de coisa. Nossa, tinha tudo que os olhos humanos todos queriam, mas não era isso que encantava os olhos do Senhor. O que encanta os olhos do Senhor é uma igreja que vive por fé, uma igreja que sabe do sacrifício de Jesus na cruz, uma igreja que tem esperança. Ela não se abate na primeira curva, ela crê, ela vai até o fim. E, acima de tudo, uma igreja que ama. Essa igreja de Laodiceia, aparentemente, ela tinha tudo ali. Era a igreja ideal, mas não era a igreja real. Faltava fé, faltava esperança, faltava amor. E os versículos 18 e 19 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Compra o meu ouro para ficar rico, ouro de Deus, vestiduras brancas para vestir, a fim de que não se manifeste a tua vergonha, a vergonha da vez. E colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. Olha, Jesus falou: é melhor você se voltar para mim e entender que o justo vive pela fé, com esperança, baseado no amor. E ele termina dizendo no 19: e eu repreendo e eu disciplino todos a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Finaliza então dizendo: por causa daquele amor que nós lemos agora há pouco de Deus por nós, que nos aperfeiçoou nele e nos fez chamar de filhos, Deus nos disciplina ali. Deus nos disciplina por causa desse amor. E exalta nós voltarmos às práticas incorruptíveis. Voltarmos às práticas incorruptíveis, que é viver em amor, firmados na fé e nunca, mas nunca mesmo, perder a esperança. Igreja tem um tripé: fé, esperança e amor. O maior destes é o amor, porque é o próprio vínculo de Deus que faz essa igreja ser perfeita, independentemente de qualquer coisa estética. Amém, amados? Vamos orar baseados em cima dessas 3 coisas: da fé, da esperança e do amor. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém.